A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, para mais uma ministração. Você que está vindo aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Rio de Janeiro, onde eu estou, ou de qualquer outra parte do mundo, você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na EBD Comentada Online. Esse programa tem a finalidade de ajudar os professores a prepararem a sua aula, pois é uma aula completa onde eu explico a lição do início até o final, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, para poder pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades segundo, Pai querido, está na Tua palavra. Também peço ao Senhor que ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e praticar a Tua palavra. Pois esse é o intuito, Senhor, aprendermos para termos uma vida transformada, uma vida alinhada àquilo que Tu queres comigo. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, mais uma vez, desse programa. Que seja um programa edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Você pode divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer seu comentário, compartilhar. Compartilha lá nas suas redes sociais, compartilha no seu status também. Com certeza você vai ser um instrumento para que outras vidas sejam edificadas. Antes de darmos prosseguimento na lição de hoje, eu quero falar do que vamos estudar no próximo trimestre, porque já estamos aí chegando no próximo trimestre, terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens. O tema é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E nós temos aqui todas as lições que serão assistidas, todas as lições que serão ministradas, e você pode até pausar o vídeo se você tiver dúvida de qual lição vai ser ministrada durante todo o trimestre, para que você possa continuar acompanhando aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu quero lembrar você também que nós agora estamos aí continuando com o nosso segundo trimestre, Davi, pastor de ovelhas, a rei de Israel, fé, ação em meio às adversidades da vida. Inclusive, nos adultos nós vamos estar estudando sobre Atos no terceiro trimestre. Eu sempre digo aqui, nunca é muito você conhecer. Às vezes você é professor de escola bíblica de jovens e o que acontece? Você, às vezes, só se atenta às lições dos jovens. Sabe o que acontece? Você perde a oportunidade de conhecer um pouco mais. Aqui no canal tem o dos adultos. Você vai assistir. Uma hora vai acontecer que vai vir aquela temática que envolva aquilo que você já estudou. Ou, quando você está dando aula, você tem um subsídio. Às vezes o Espírito Santo vai te lembrar de algo que se encaixa certinho ali com uma lição que você já estudou. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas acontece que não é a minha classe, não é a sua classe, mas é o estudo da palavra. E quando você estuda a palavra, você está aí aprovado, capacitado ou capacitada para poder falar de outros assuntos também. Lição de hoje. Lição de número 12, ministrada no dia 26 de junho de 2025, com o tema Davi, a manifestação da graça. Texto principal: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça salvadora, tanto serve para nos possibilitar a receber salvação, como ela também nos dá força para podermos nos mantermos no caminho da salvação. Então, nós somos salvos pela graça, mas também é através da graça que somos fortalecidos.
Resumo da lição: na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade com Mefibosete e a maldade com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Como o mesmo homem pôde ser bondoso com Mefibosete e foi maldoso com Urias? O que isso nos mostra? Isso fala da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa, ela é inclinada para as coisas contrárias à vontade de Deus. Todas as vezes que nós damos lugar para ela, nós vamos desagradar a Deus. Mas todas as vezes que nós cultivamos um relacionamento contínuo com Deus, nós vamos agradar a Deus, mas vamos negar a nós mesmos. É sobre isso que nós vamos falar durante esta lição, e o jovem precisa estar muito consciente disso. Se ele quer obedecer a Deus, se ele quer fazer a vontade de Deus, se ele quer agradar a Deus, ele precisa cultivar um relacionamento íntimo com Deus diariamente. Agora, se ele se descuidar disso, com certeza vai ter horas que ele vai fazer coisas que estão aí no campo de algo mal, de algo que não agrada ao Senhor, como foi o caso de Davi. Texto bíblico, 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de 1 a 7. A frase-chave da revista, durante todo o trimestre eu falei sobre ela. Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Não é sobre Davi, é sobre a obra de Deus através de Davi. Não é sobre você, é sobre a obra de Deus através de você. Não é sobre mim, é sobre a obra de Deus através de mim. Objetivos da lição: primeiro, evidenciar a bondade de Davi para com Mefibosete. 2, ressaltar a maldade de Davi para Urias. E 3, compreender que fomos alcançados pela graça. Bom, nós podemos ir para a nossa introdução. E antes disso, eu quero dizer que nós já estudamos na lição 1, Deus escolhe um ungido pelo Senhor. Davi escolhido e ungido pelo Senhor, desculpe. 2, Davi, a excelência no servir. 3, o matador de gigante. 4, o amigo fiel. 5, provado pelo ciúme. 6, um casamento real. 7, forjado por uma perseguição implacável. Tudo isso aqui é Davi, tá? 8, um encontro, um livramento. 9, forjado pelo tempo. 10, marido e pai. 11, no lugar errado e na hora errada. E hoje nós estamos aí na lição que fala sobre a manifestação da graça. O reino já estava consolidado. Davi era reverenciado por todos como rei e uma sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel faziam parte do cotidiano. Então, Davi já estava estabelecido. Preste atenção nisso aqui. Nesse contexto, 2 eventos chamam a nossa atenção: a expressão da bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a voracidade da maldade para com Urias, marido de Batseba. Nem parece que é a mesma pessoa, né? No primeiro caso, vemos a expressão da graça. No segundo, a frieza do mal, ou seja, a expressão da natureza pecaminosa do pecado. Tópico 1, a bondade para com Mefibosete. Vamos conceituar a bondade? O que é bondade? A bondade, no aspecto bíblico, pode ser concisamente definida como a manifestação ativa do amor e da misericórdia de Deus através de ações justas e benéficas para com o próximo, mesmo quando não merecido. Então nós aprendemos, conforme nós vamos buscando a presença de Deus, nós vamos tendo um caráter transformado, uma vida moldada, e nós podemos manifestar aspectos do próprio caráter de Deus, como a bondade. Então, o que é a bondade? Manifestação ativa do amor e da misericórdia de Deus através de ações justas e benéficas para com o próximo, mesmo quando não merecido. Ele pode não merecer, mas mesmo assim agimos com bondade. É um atributo do próprio caráter de Deus que se espera ser refletido nos seus seguidores. Nós não temos bondade própria, mas nós refletimos a bondade de Deus. Vai além de um sentimento, expressando-se em atos concretos de generosidade, compaixão, lealdade, perdão, visando o bem-estar e a restauração do outro. Então, o bem-estar, veja que é isso justamente que Davi vai fazer com Mefibosete. Ponto 1. Há ainda alguém? Davi havia feito uma promessa a Jonatas e agora ele quer cumprir a promessa. Ele está perguntando, é uma pergunta, há ainda alguém? Muitos anos haviam se passado, Davi já estava firmado como rei de Israel e o reino prosperava. Estava tudo correndo bem. A tendência humana indicava olhar para frente e buscar ainda mais conquistas e ampliar ainda mais as fronteiras. Quando ele fala de tendência humana, ele está falando que o ser humano é voltado para aquilo que está em si. Então ele pensa em si, está conquistando mais para mim, mais para si.
tá? Mas o homem segundo o coração de Deus tinha uma dívida a ser paga. Davi tinha memória. Davi tinha lembranças. 1 Samuel 20:15 e versículo 42. A pior coisa que existe é alguém que esquece do que prometeu ou do que fizeram para ele. Isso chama-se ingratidão. A aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas. E com a morte do filho de Saul, restou a Davi o cumprimento do que havia sido prometido. Jonatas em momento nenhum fez mal a Davi, mas esperava que Davi também em momento nenhum fizesse mal a ele nem a sua descendência. Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonatas para que pudesse ser alcançado pela bênção. A aliança era entre ele e Jonatas. Então ele procura, tem alguém ainda? Então o rei perguntou ao servo Ziba, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Ou seja, a casa de Saul estaria sendo beneficiada porque Saul está em primeiro lugar. Jonatas é da linhagem de Saul, então fazendo bem a alguém da linhagem de Jonatas estava fazendo bem a linhagem de Saul de qualquer maneira, não tem jeito. E os reis do passado faziam o seguinte, assumiam a posição, matavam todos os descendentes do rei que tinha passado anterior a ele, para que não houvesse conspiração. Só que Davi não entra por esse caminho. Ele tem uma promessa para cumprir. Ziba então revelou a história de Mefibosete e o seu paradeiro. Ele tanto diz, tem Mefibosete, e ainda diz onde ele está. O filho de Jonatas com os pés aleijados por conta de um acidente, ainda na infância, durante a fuga dos inimigos que buscavam exterminar a casa de Saul, vivia em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Lodebar, lugar sem pasto. Então Davi ordenou que buscasse Mefibosete para que pudesse agir com bondade, por amor a Jonatas. Se a palavra Lodebar é lugar sem pasto, então é um lugar de poucas expectativas. Era lá que Mefibosete estava. Encontrado em um lugar de não pasto, aleijado e esquecido, Mefibosete representa aqueles que precisam de auxílio. Devemos estender a mão aos necessitados, como Cristo fez conosco. O que eu aprendo aqui? Jovem, mesmo quando sua vida estiver cheia de coisas boas e você tiver 1000 coisas para focar, não esqueça das suas promessas e de quem você pode ajudar. Porque nós temos a tendência de focar só em nós, em nós, em nós, em nós. Mas Deus quer que nós venhamos servir pessoas. Jesus veio servir, ele deu exemplo de servir. Então nós precisamos servir. E também cumprir o que prometemos. Tem pessoas que dizem assim, eu prometi, mas já passou tantos anos. Essa promessa eu já até esqueci dela. Você esqueceu? Mas a pessoa que você prometeu não se esqueceu. E se ela já faleceu, mesmo falecida, a promessa tem validade para alguém que você prometeu que faria por ela. Então você precisa cumprir suas promessas. Só quando não tem outro jeito, tá? Um impedimento que vai além das suas possibilidades. Aí é uma outra coisa. Davi, mesmo sendo rei, lembrou de uma dívida antiga e foi atrás de Mefibosete para fazer o bem. Isso mostra que ser fiel aos seus valores e estender a mão a quem precisa sem esperar nada em troca é o que te faz realmente grande. É uma pessoa leal, é uma pessoa de palavra. Sua bondade pode mudar a história de alguém. Seja bondoso. Aprenda, jovem, a ser bondoso com as pessoas. 2 atos de bondade. Então aprenda. Eu falei jovem porque a aula é para jovem, mas qualquer pessoa que estiver assistindo, isso é para todo cristão. O encontro entre o rei e o homem exilado e aleijado foi memorável. O que se seguiu destoava de todas as expectativas. Por quê? Porque era costume matar os filhos, os descendentes do rei anterior. Mas Davi era diferente, ele tinha a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Deus espera que o jovem seja diferente, o jovem cristão. Mefibosete estava atônito e temendo até por sua vida. Sem dúvidas, sua estadia em Lodebar era também motivada pela busca de um esconderijo diante da possibilidade de ser reconhecido como neto de Saul e assim ser morto. Então lá estava Mefibosete, num lugar sem pasto, num lugar de esquecimento, num lugar que ninguém queria estar, provavelmente, mas lá estava Mefibosete. Para ele, era o lugar dele, era o lugar que ele encontrou, era um lugar onde ele não estaria em perigo. Mas Davi manda buscar Mefibosete.
Diferente das expectativas, o rei não busca vingança, mas estende sua mão a Mefibosete. Isso nos ensina a perdoar e demonstrar amor incondicional, refletindo o coração de Deus. Muitas vezes, nós agimos de forma terrível. Alguém nos faz alguma coisa e nós queremos descontar, às vezes, na família da pessoa. É o marido que fez, mas nós descontamos na esposa. Queremos descontar em filhos deles. Queremos descontar em irmãos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro que nós não podemos alimentar a amargura, mágoa, nada disso. Porque isso impede o nosso relacionamento com Deus. Para início de conversa. Pessoas, mas ele me machucou, ele me feriu, ele me desapontou. Eu tenho direito de estar como estou. É mesmo? Eu posso até usar esse direito, entre aspas, para poder estar escondido atrás dele. Mas o meu relacionamento com Deus fica comprometido. Porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Então nós temos que aprender sobre isso. É importante. Já Davi estava ansioso por receber o filho de seu grande amigo Jonatas. Enquanto Mefibosete poderia estar com medo, Davi estava ansioso. O tempo passou, mas as memórias eram vividas. A amizade entre os dois foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar, edificar e dar suporte emocional a Davi diante de tantas perseguições sofridas. Para mim não é estranho Davi querer fazer o bem para Mefibosete por amor a Jonatas. Porque na vida nós começamos a aprender determinadas coisas. Às vezes, porque você ama uma pessoa, você passa a gostar de coisas que aquela pessoa gosta que você antigamente nem gostava. Você passa a receber pessoas no seu convívio por causa de ser pessoas do convívio dela que você não conhecia, que você não tinha nenhuma intimidade. Você já parou para pensar nisso? Por causa de amar alguém, você começa a se relacionar também com as pessoas que aquela pessoa se relaciona por causa do amor a ela. Ou fazer coisas, ou gostar de coisas que ela gosta. Mas antes você não gostava. Antes você não ligava. Isso é uma coisa interessante. Davi faz isso. Quando o filho de Jonatas entrou no recinto onde estava o rei, a cena foi impressionante. Davi se prostrou diante do jovem e exclamou: Mefibosete. A forma como esse nome foi mencionado trouxe alento ao coração do jovem. Ou seja, você não está aqui para morrer. Mefibosete se considerava um cão morto. Quem sou eu? Um cão morto para lembrares de mim. Ou seja, eu sou insignificante. Você é o rei de Israel. Mefibosete, ele tinha ali uma estima, uma baixa estima. Ele estava golpeado pelas circunstâncias da vida. Quem sabe o que se passava no coração de Mefibosete? Como ele se sentia? Ele precisava ser acolhido. Mas ele jamais poderia esperar, penso eu assim, que esse acolhimento viria do homem mais poderoso do seu tempo, dentro do seu reino, o próprio rei Davi. Deus, muitas vezes, nos surpreende. Às vezes, a quem você menos pensa que Deus vai usar é quem Deus pode usar. Porque o nosso Deus tem poder. Agora, às vezes, é você que Deus vai usar. E tem lá alguém como Mefibosete, se sentindo esquecido, se sentindo abandonado, se sentindo vítima da situação da vida, com seus vários porquês, mas Deus quer usar você para trazer alento para ele ou para ela. Naquele momento ocorreram 2 inspiradores atos de bondade praticados por Davi. Vamos lá? Recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa diariamente como se fosse seu próprio filho. Aqui já tem uma contradição humana. Como é que eu vou receber o neto de Saul na minha mesa? Saul me perseguiu tanto, fez tanta maldade. Eu quero mais que o neto de Saul fique para lá. Poderia ter pensado. Ou então eu vou matar o neto de Saul agora para me vingar. Poderia ter pensado, não estou dizendo que estivesse certo, mas ele poderia ter pensado. Mas ele fez isso? Não, ele recebe. Por quê? Porque ele tinha uma promessa com Jonatas. Devolveu as terras que pertenciam ao seu avô e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma contínua. Ziba agora passa a ser servo de Mefibosete e cuidar das terras de Mefibosete. Mefibosete, que não tinha nada, estava no lugar do esquecimento, agora é trazido para a mesa do rei.
E agora ele tem uma condição financeira para poder até mesmo se sustentar a si mesmo. Mas mesmo assim, Davi não quer ele lá. Davi quer ele perto de si. Você pode parar para pensar nisso? Deus poderia nos querer muito longe. Vamos fazer uma comparação entre Davi e Deus. É só uma comparação. Assim como Davi foi lá e buscou Mefibosete por amor a Jonatas, assim também Deus por amor a Jesus Cristo. É uma comparação apenas. Comparando as duas coisas. Assim Deus, Pai, por amor a Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós, Ele nos trouxe para perto. Ele não nos quer longe, Ele quer perto. Ele quer você perto, Ele me quer perto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Perto, Deus nos quer perto. Você quer estar perto? Davi garante o sustento e a segurança de Mefibosete ao restituir suas terras. Sabe o que Davi está fazendo? Provisão até a morte. Olha, quem sabe o que Mefibosete comia no seu dia a dia? O que ele tinha para comer na casa de Maqui? Só Deus sabe. Mas agora ele tem provisão diária, sem ter a chance de ficar desamparado. Devemos prover justiça social e auxiliar na restauração do próximo, seguindo o exemplo de generosidade de Davi. O seu salário serve para 3 finalidades. Primeiro, sustentar você e sua família. Segundo, promover o crescimento do reino de Deus, onde você devolve dízimo, onde você oferta na obra. Terceiro, ajudar pessoas, ajudar o seu próximo. 3 finalidades para o seu salário. Se você usa o seu salário só para você, você não entendeu nada em relação a ser um cidadão do reino de Deus. Você precisa pensar no reino e precisa pensar nas pessoas. Então aqui está uma instrução que, se você seguir, você vai ver o que Deus faz. Não como troca, mas sim no sentido de você entender a finalidade do porquê Deus está abençoando você. Afinal de contas, tudo é do Senhor. Salmo 24. O que eu aprendo aqui? Jovem, a atitude de Davi com Mefibosete nos ensina muito sobre como o amor e a amizade verdadeira nos levam a fazer o bem, mesmo quando não há obrigação. Davi, guiado por Deus e pela lembrança da amizade com Jonatas, não só acolheu Mefibosete, mas o tratou como filho e garantiu seu futuro. Aí você vai dizer, mas ele fez uma promessa. Eu não fiz promessa, mas isso não te isenta de ajudar, de socorrer, de usar de bondade. Isso mostra que você também pode ser um instrumento de bondade, transformando a vida de alguém com gestos de generosidade e cuidado, seguindo o exemplo de Davi. Então nós temos exemplos ruins, que vão ser dados aqui, um deles, mas aqui está o exemplo bom, a bondade de Davi para com Mefibosete. 3. Alcançado pela graça. A comunhão existente entre Davi e Jonatas rendeu bons frutos e teve seus efeitos manifestados em um tempo posterior. Então, eles tinham uma amizade, cultivaram essa amizade e agora vem o fruto dessa amizade. Por amor ao amigo, alguém esquecido em Lodebar foi chamado para viver uma nova história. Então, Mefibosete só está vivendo essa história por causa de Jonatas. Se não houvesse Jonatas, não tinha história. Se não houvesse Cristo, não tinha história também. É uma comparação. Assim como o filho pródigo, ele foi alcançado pela graça. Lucas 15, 22. Temos em Davi um tipo de Cristo, que em sua bondade para com Mefibosete, nos desperta para um amor e a misericórdia de Deus em nosso favor, pecadores indignos da sua graça. Romanos 3, 24. Então podemos comparar a atitude de Davi com Cristo. Podemos comparar a atitude de Davi também com o próprio pai. E Jonatas, nesse caso, como se fosse o próprio filho, como fosse Cristo. Não é que Davi significa Cristo, ou significa Deus, Pai. Não é que Jonatas significa Cristo, mas nós podemos fazer uma aplicação com base na comparação. Isso é uma coisa que pode ser feita. O que eu aprendo aqui? Jovem, a história de Davi e Mefibosete nos mostra o poder de uma amizade verdadeira. Porque tem gente que diz que é amigo, mas na hora que a coisa aperta, vai embora. Sai fora, abandona. E o alcance da graça de Deus. Assim como Davi agiu por amor a Jonatas, tirando Mefibosete do esquecimento para uma nova vida,
Deus, em sua infinita bondade, nos alcança mesmo quando nos sentimos indignos. E Mefibosete se sentia indigno. Ele disse: quem sou eu, um cão morto, para te lembrares de mim? Às vezes nós podemos, em nossas orações, falar com Deus também sobre isso. Senhor, quem eu era? Eu quero te render graças e te agradecer por quem o Senhor me fez ser hoje. Porque sem ti eu nada podia. Às vezes tem pessoas que podem dizer nas suas orações: eu nem estaria mais aqui, mas o Senhor me poupou como um pai poupa o seu próprio filho. Deus Pai não poupou seu filho Jesus, mas eu digo no sentido do pai humano, ele vai tentar de todas as formas livrar o seu filho. Lembre-se, por meio de Cristo, você é chamado para viver uma nova história, recebendo o amor e uma misericórdia que transforma. Aí a pergunta é: imagine Mefibosete chegando perante Davi e dizendo: por que você mandou me chamar aqui, rei? Eu não quero nada de ti, eu não quero que você faça nada por mim. E é assim que as pessoas fazem com o próprio Deus e o próprio Cristo. Está sendo oferecido uma mudança de vida, uma nova história, mas eles se recusam. Eles querem continuar vivendo em Lodebar. Eles querem continuar vivendo no lugar de esquecimento, no lugar da ruína, no lugar do sofrimento. Deus tem uma mesa, Deus tem um banquete, Deus tem uma provisão diária, Deus tem alegria, e as pessoas querem continuar vivendo em Lodebar, esquecidos, vivendo uma vida no esquecimento, com amarguras, com tristezas, com dores. E o Senhor está chamando ele para a mesa. Não está dizendo que, ao vir para a mesa do Senhor, vai acabar os problemas, vai acabar as lutas, vai acabar a dificuldade, mas na presença do Senhor, nós temos fartura de alegria. O bom Deus vai nos sustentar, vai nos orientar, vai nos mostrar como devemos nos conduzir. Em Lodebar, Mefibosete não sabia o que fazer. Na presença do rei, ele seria instruído. E nós, quando estávamos naquele mundo, nesse mundo, não sabíamos o que fazer, mas na presença do Deus Todo-Poderoso, ele nos instrui por meio da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso. E é justamente por isso que eu devo me ater a estudar a palavra de Deus. Aí alguém diz: ah, mas eu não tenho tempo. Ah, eu não sei por onde começar. Ah, quando eu leio eu não entendo. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas
você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, nesse caso, você não tem para onde fugir. Você vai fazer um pequeno investimento e você vai começar a compreender a palavra. Nesse sentido, ter uma metodologia para estudar a palavra e, com certeza, você vai ter um bom aproveitamento. Para que eu preciso estudar a palavra? Para não pecar contra o Senhor. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como é que eu vou entender, como é que eu vou esconder a palavra no sentido da prática se eu não entendo? Se eu não tenho tempo? Se eu não sei por onde começar? Então, esse curso vai te ajudar e o valor é um valor acessível. Link na descrição, comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. Tópico 2. A maldade para com Urias. O rei que usou de bondade com Mefibosete, vou botar uma moeda aqui, lado de cima a bondade, agora ele também vai usar de maldade, ele usou de maldade com Urias. Olha que situação. O que usa de bondade com Mefibosete é o mesmo que usou de maldade com Urias. Então você vê a questão do ser humano. Você vai dar lugar ao quê? A maldade ou a bondade? Você vai escolher. Então vamos definir o que é maldade. A maldade no aspecto bíblico é a violação deliberada, ou seja, consciente da vontade e dos padrões morais de Deus. Porque às vezes alguém diz assim, mas eu não sabia que isso é errado. Você como cristão não vai ter isso como desculpa. Por quê? Porque a palavra está à sua disposição para poder estudá-la. Mas eu não compreendo. Então investe para você poder compreender. Mas você vai precisar compreender, porque você não tem desculpa. Tá? Resultando em ações, pensamentos e omissões. O que é omissão? É aquilo que você tinha que fazer que deixa de fazer. Que causam dano, sofrimento e injustiça. Isso é maldade. Diferente da bondade que busca o bem-estar e a vida, a maldade se inclina para a destruição, o egoísmo e a corrupção. Não importa que o outro está sendo prejudicado desde que eu venha me livrar. Desde que eu venha estar feliz, satisfeito. Isso é maldade. Manifesta-se em diversas formas, como a injustiça, opressão, crueldade, engano, ódio e desobediência. E tem sua raiz no pecado. Acabou. Na rebelião contra o Criador e na escolha humana de seguir seus próprios caminhos perversos. Foi isso que Davi fez. Para poder encobrir o seu próprio pecado, porque ele tinha se deleitado no pecado juntamente com Batseba, e agora ela estava grávida, o que ele faz? Ele planeja a morte do seu marido, para esconder o seu próprio pecado. O que é isso? Maldade. Às vezes, a sua maldade não tem a ver com morte de ninguém, mas tem a ver com prejuízo, com prejudicar pessoas. E isso também é pecado e Deus se desagrada dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado. 1. Uma janela aberta e um terraço. Aqui nesse ponto, eu vou explicar uma coisa, porque é importante que eu vou explicar. Preste atenção. Era apenas uma janela aberta. Batseba poderia ter fechado. Olha que ele bota isso aqui entre parênteses. E um simples terraço, o rei poderia evitá-lo. Parecia inofensivo, mas levou-os a um triste destino. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é a nossa força. Mateus 26, 41. Deixa eu fazer uma explicação aqui para você entender. A ideia de uma janela aberta e a possibilidade de fechá-la são inferências ou elementos adicionados por interpretações populares da história, considerando nossos dias e não o contexto bíblico. Talvez para enfatizar que a tentação pode surgir de situações aparentemente triviais ou de oportunidades abertas. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o texto não fala que havia uma janela aberta. Aí a pessoa vai dizer assim, mas para poder ver tinha que ter uma janela. Só que no tempo bíblico não era assim que funcionava. Eu vou explicar como funcionava no tempo bíblico. Então, como forma simbólica, pode até ser aplicado. Mas, como forma literal, o que o texto diz não pode. Não tinha janela, o texto não fala de janela. Você pode procurar em algumas versões, não tem nada falando de janela. Tem um terraço onde ele avista uma mulher tomando banho. E por que isso acontece? Agora vamos lá, para você entender. No entanto, o texto bíblico se concentra na ação de Davi ao observar e posteriormente mandar buscá-la.
Um dos nossos maiores problemas é nós queremos focar em pontos que não são importantes dentro da narrativa. Então, por onde Davi viu, está escrito um terraço, mas o escritor bíblico ele não detalhou, ele está no terraço, mas como ele consegue ver a mulher tomando banho? Ele não detalha isso. Então isso entra no campo da especulação, da conjectura, e foi isso que o comentarista fez. Ele conjecturou. Só que eu preciso falar isso aqui, porque senão fica parecendo para quem não sabe disso, que havia uma janela aberta realmente. E daqui a pouco ele tá até pregando. E aí, Davi tava no terraço e tava lá, entendeu? Batseba tomando banho no seu banheiro com a janela aberta. Por quê? Porque você faz uma aplicação já para os nossos dias. Ei, não pode fazer isso. Você não pode interpretar dentro dos nossos dias. Você tem que interpretar dentro dos dias deles. Senão você acaba comprometendo o significado do texto. Então eu preciso falar isso aqui. Jerusalém é uma cidade construída em colinas e vales. O palácio de Davi era, por sua natureza, uma estrutura proeminente e elevada. Provavelmente construída em um ponto alto da cidade para fins de defesa e prestígio. Então, quanto mais alto o palácio fosse, num lugar mais alto, ele ficaria mais protegido. Então, entende-se que provavelmente o palácio de Davi estava numa região bem mais alta. Os telhados das casas, agora das casas das pessoas comuns, na época eram frequentemente planos e usados para diversas atividades, incluindo banho, especialmente em climas quentes. Portanto, Davi, ao caminhar pelo terraço do seu palácio, que era elevado, teve uma visão desobstruída das casas abaixo dele. Pense você num apartamento. Pense você lá em cima, num apartamento, 10º andar, 8º andar, 7º andar, e alguém numa casa. É claro que lá da onde você está, dá para ver lá dentro. Às vezes essa casa é toda murada. Só que alguém, por descuido, esquece que tem um prédio lá perto. E aí, às vezes, acaba se colocando com uma roupa que não seria uma roupa adequada se estivesse do lado de fora. Então aquela pessoa está vendo o que está acontecendo. Está vendo. Por um descuido, ela acaba esquecendo que tem um prédio. Ela lembra dos muros em volta. Estou falando dos nossos dias, tá? Lembra dos muros em volta, mas esquece que em cima tem um prédio. Que tem pessoas que moram, tem pessoas que conseguem ver. Ou então tem um sobrado. E a outra casa é uma casa baixa e é murada também. A pessoa tá ali na varanda fazendo alguma coisa. Às vezes vai tomar um banho. E às vezes a pessoa tá vendo banho de mangueira, alguma coisa. Tá lá com roupas mais normais, né? Com roupa de banho para tomar banho. Mas daqui a pouco se esquece. Aí vai lá e tira a parte de baixo ou tira a parte de cima e se esqueceu temporariamente que tem um sobrado e que pode ter alguém vendo. É isso que eu quero que você entenda. É muito provável que a casa de Batseba ou a área onde ela se lavava estivesse em um nível mais baixo, mas ainda visível ao ponto de observação privilegiado do rei Davi. Acabou. Então dizer que tinha uma janela, o texto não diz isso. Não diz isso. Provavelmente ele vê de cima para baixo e não tem nenhuma janela. Então eu só estou alertando para termos o cuidado de não fazer um ensino dizendo que tinha janela quando o texto não fala de janela. O que eu aprendo aqui? Jovem, a história de Davi e Batseba, agora nós vamos para o que interessa. Não para a janela. Janela não interessa, mas eu tinha que fazer essa explicação. Nos alerta sobre algo que parece inofensivo. Tá num terraço, passeando, olhando, de repente você pode se deparar com uma situação que você não esperava. Com uma vista privilegiada, pode nos levar a grandes problemas se não tivermos vigilantes. Mesmo sendo fortes em muitas áreas, somos frágeis diante de tentações. E eu vou me usar como exemplo. Quando eu era criança, eu morava num lugar e era um sobrado, era bem mais alto. E aí tinha um lugar que tinha tipo um corredor e aí eu tinha uma varanda. Então deixa eu tentar fazer uma ilustração. Aqui está a minha varanda. Eu estou aqui. Aqui abaixo tinha um vão, certo? E nesse vão aqui na parte de baixo, aqui, né? Vamos dizer aqui, vamos colocar aqui. Aqui, no caso, tinha um lugar aonde era um corredor e tinha uma porta. E aqui era o quarto da pessoa. Porque quando eu olhava da varanda, dava para ver a parte de uma cama. Agora, para pensar, se a pessoa está descuidada, eu era criança, eu me lembro disso. A pessoa está descuidada, ela pode estar trocando roupa lá, e você está vendo ela sem roupa. Por quê?
Porque quem morava lá era um homem. Né? Eu me lembro, um rapaz, morava uma senhora também. Mas eram pessoas com mais idade. Mas eles estavam lá. E eu era criança, eu me lembro disso. Quando eu ia pouco nessa varanda, porque era uma varanda nos fundos, nesse caso. Eu ia pouco nessa varanda, não era a varanda da frente da nossa casa. E eu me lembro disso. Então, olha só, é um cenário parecido. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque se nós não estivermos vigilantes, daqui a pouco nós estamos pecando. Nós estamos vendo coisas que não deveria ver. Usando a parte privilegiada que nós temos. Então, cuidado com o que você anda vendo. Por isso, a lição é clara. Vigie, ore e se refugie em Deus. Tira os olhos, sai de perto. Ele é a sua força para resistir e evitar caminhos que parecem fáceis, mas levam a consequências dolorosas. 2 atos de iniquidade. Assim como houve 2 atos de bondade com Mefibosete, ele vem para a mesa do rei e ainda é devolvido todos os bens, agora tem 2 atos de iniquidade, de maldade. Davi foi o responsável por 2 terríveis atos de iniquidade. Primeiro, ele adultera com Batseba, esposa de Urias. Tá? E a articulação para o assassinato de Urias. Então ele faz 2 maldades. Ele vai lá e se deita com a mulher que não era dele, tendo outras mulheres no qual fazia parte lá do seu reino. Né? Ele era marido dessas mulheres, apesar da Bíblia não aprovar isso. A Bíblia prova monogamia, mas ele tinha mais de uma mulher à sua disposição. Mas ele quer a mulher do outro. E mais, ele planeja o assassinato do outro. A bondade, a justiça e a benignidade que em nós repousam, assim como outras virtudes, são consequência do quanto nos permitimos estar no centro da vontade divina. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você pode ter acabado de fazer um ato de bondade. Se você não vigiar, você pode fazer uma maldade. Por causa do quê? Por causa da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que há em nós vai nos levar a fazer isso. É por isso que nós temos que viver uma vida vigilante. Senão nós acabamos cedendo. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, aí é relacionamento. E andamos em sintonia com suas orientações, é obediência. Mas nos envolvemos com os propósitos, pensamentos, caminhos e sonhos que Ele tem para nós. Quando fala de sonhos, é projetos, coisas que Deus tem para as nossas vidas. Isaías 55, versículo 8 e 9. O que significa isso? Os planos e propósitos de Deus ultrapassam completamente a lógica e as limitações humanas. Mesmo quando os caminhos do Senhor parecem incompreensíveis, são sempre perfeitos e mais elevados. O texto de Isaías 55, 8 e 9 convida o ser humano a confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, reconhecendo que Ele age com sabedoria infinita e conduz todas as coisas segundo o seu propósito eterno. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. O que eu aprendo aqui nesse ponto? Jovem, a história de Davi nos alerta para um perigo real. Mesmo alguém com o coração voltado para Deus pode se desviar temporariamente, momentaneamente. O mesmo Pedro que diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o Pedro que diz que ele não poderia ir para a cruz. E aí Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Foi o Pedro que deu lugar para Deus, mas também deu lugar para o diabo. Deu para entender? Os terríveis erros de Davi, adultério e assassinato, mostram que a bondade e a justiça que deveriam nos guiar só permanece quando estamos conectados à vontade de Deus. A tentação vem. Se nós não vigiarmos, nós cedemos a ela. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confrontar os pensamentos que não podem ser alimentados. Ou, se vimos alguma coisa que não deveria, sai de perto. Sai, vai para outro lado. Não, Davi ficou lá no terraço contemplando, alimentando aquilo. E aí, o desejo aflorou, ele era o rei. Aí eu posso tudo. Ele achou naquele momento que poderia tudo. Foi lá, mandou chamar. Batseba, nós já estudamos sobre isso na lição passada. Ela teve que vir. Ele é o rei, ele manda. Os servos tiveram que obedecer a ele, mesmo sabendo que aquilo não era correto. Mas eles tiveram que obedecer, não tinham saída. Vai fazer o quê? O rei pode mandar matar. E eles tiveram que fazer. Davi se deita com ela e fica o dito pelo não dito. Ninguém vai falar nada, porque se falar sabe que pode morrer. Ficou escondido o pecado. Se é nos nossos dias, acontece isso com alguém dentro da igreja, a pessoa vai lá e vai contar. Vai contar, vai dizer, mas com o rei vai contar? Não vai contar. Por quê? Porque não quer morrer.
Aí a pessoa pensa, né? Deveríamos não sair por aí falando da vida dos outros de forma descontrolada, lembrando que Deus não quer que a gente faça isso. Mas quando é na parte humana que a gente tem medo, como eles teriam que temer o rei ali porque sabiam que poderia acontecer alguma coisa, é claro que aqui eu só estou falando a nível de hipótese, tá? Eu não estou dizendo que o rei faria. Eu só estou falando das possibilidades que poderiam acontecer. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Ninguém vai falar nada, ninguém vai dizer nada. Eles só falam entre eles lá dentro do palácio, né? Nos corredores do palácio, o tititi. Mas fora, não pode falar, porque senão vai dar problema. Quer dizer, muita gente deveria saber que Davi deitou com Batseba, mulher de Urias, mas o Urias está lá sem saber de nada. Todo mundo sabe de tudo e Urias não sabe de nada. Tudo isso tá dentro do plano da maldade. Por fim, ela manda avisar, eu tô grávida. O que Davi faz para corrigir o erro? Se arrepende? Não. Chama Urias para deitar com ela, para, de repente, se ele deitar com ela, o filho é dele. Só que Urias não quis se deitar. Mostrou muito mais bondade, muito mais responsabilidade do que o próprio rei naquele momento. E aí o que aconteceu? Ele falou, não tem jeito, então vou mandar matar o marido. Só assim resolve o problema. O filho vai nascer, mas para todos os filhos ninguém vai saber de nada, porque o marido já está morto. E o que aconteceu? Deus manda o profeta lá falar com Davi. Por causa do quê? Por causa da sua maldade. Então lembre-se disso aqui. Os terríveis erros de Davi, adultério e assassinato, mostram que a bondade e a justiça que deveriam nos guiar só permanece quando estamos conectados à vontade de Deus. Por um momento, Davi saiu da vontade de Deus e acabou fazendo uma grande maldade. Quanto mais você buscar a Deus e andar em seus caminhos, mais seus pensamentos e ações estarão alinhados com o que é certo, evitando armadilhas que podem te afastar do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Ponto 3. Maldade e bondade. Agora, uma com a outra. A maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete contrastam na vida de um mesmo homem. Aquele que pode ser bondoso também pode ser maldoso. Davi era o mesmo homem segundo o coração de Deus, mas não era imune ao pecado. Sabe quando nós vamos ser imunes ao pecado? Quando recebermos um corpo glorificado. Aí o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Nunca mais poderemos pecar, mas enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto não recebermos o corpo glorificado, somos sujeitos a pecado. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos o seguiam. Deuteronômio 28:3. Ao se afastar, o contrário também poderia ser percebido. Salmo 32, versículo 3 e 4, fala ali da consequência do pecado de Davi. O que eu aprendo aqui? Jovem, a vida de Davi nos mostra um contraste importante. A mesma pessoa que foi incrivelmente bondosa com Mefibosete, que muitos poderiam ter dado aplauso, aplaudido a ele. Olha, Davi, você é realmente um homem de Deus. Como você é bom, Davi. Como você é bom. Também cometeu uma maldade terrível contra Urias. Lembra que Jesus diz para o jovem, quando ele chega assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse assim, por que me chama bom? Bom é apenas Deus. Quando Jesus fala isso sobre bom, lembre-se que Jesus também está como homem. Então Jesus ali está falando como homem. Por que me chama bom? Apesar que ele não tinha natureza pecaminosa. Mas ele dá uma lição. Bondade como essência só existe em Deus. Deus, a essência de Deus está na bondade. Agora nós temos bondade como ato, não como essência. Deus, em essência, é bondoso. Nós, em essência, não somos bondosos. Nós, em essência, somos maldosos, na verdade, por causa da natureza pecaminosa. Mas, por causa do que Cristo fez por nós, essa natureza é mortificada. Ela não mortificada no sentido de... Ela está ativa, mas ela está mortificada, ou seja, sem força, conforme nós vamos mais e mais buscando as coisas de Deus. Mas se nós nos descuidarmos, essa natureza pecaminosa se manifesta e nós temos atos de maldade. Então foi por isso que Jesus disse, bom é só Deus, em essência. Nesse caso, em essência, Deus, só Deus é bom. E talvez o jovem tivesse essa ideia. Por ser um mestre, ele seria bom no sentido total. Jesus diz não. No sentido total, em essência, bom é só Deus. É por isso que o mesmo Davi que fez bondade com Mefibosete é o mesmo Davi que faz maldade com Urias. É por isso que o mesmo Mário Luna,
que faz bondade, é o mesmo Mário Luna que está sujeito a fazer maldade. E o que nós precisamos? Ter um coração voltado para Deus. Termos um coração voltado para Deus e viver uma vida com Deus. Agora, ser um homem segundo o coração de Deus não nos deixa imune do pecado. Nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Vigiar. A grande lição é que a proximidade com o Senhor traz bênçãos, enquanto o afastamento pode gerar consequências difíceis. Sua conexão com Deus é fundamental para guiar suas escolhas. Então, somos nós que escolhemos, não é Deus que escolhe por nós. E manter seu coração alinhado com o bem. Todos os dias nós temos desafios e todos os dias nós precisamos nos manter no caminho do Senhor. Então é uma coisa diária, contínua. Não é uma coisa que você busca e aí você vai ter para sempre. Não, é todos os dias, santificação progressiva, progressiva. Todos os dias nós estamos sujeitos a pecar. Todos os dias nós estamos sujeitos a ceder à tentação, mas não podemos ceder à tentação. Você está assistindo esta aula e eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então tá aí para você, lições bíblicas CPAD Jovens, material de apoio. É só você poder clicar
no link na descrição e adquirir o plano que melhor te agradar. Com certeza, a sua aula, pastor, mas eu não tenho data show na minha igreja. Tudo bem, tem o comentário. Você vai pegar o comentário, vai fazer as anotações e você já vai ir com a aula lá pronta para você poder ministrar em nome de Jesus. Último tópico, alcançados pela graça, tópico de número 3. Nós fomos alcançados pela graça. Você foi alcançado pela graça. Se tem alguém que está me assistindo que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está aí à sua disposição, convite da salvação. Aceita Jesus, Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. 1. A maravilhosa graça. O filho de Jonatas se considerava um cão morto, eu já falei sobre isso, segundo Samuel 9:8, porém Davi o via como um príncipe. Interessante como nós nos vemos e como nós somos de fato, ou como alguém nos vê. Tem gente que se acha muita coisa, ele se vê como muita coisa, mas ele não é aquilo que ele se vê. Mas aqui nesse caso ele se via como um cão morto, mas Davi via ele como um príncipe. Você é um príncipe. Você estava esquecido, mas você é um príncipe. Você é filho de rei. A atitude de Davi nos faz lembrar do significado da graça de Deus para com as nossas vidas. Éramos perdidos, escravos do medo e mortos diante dos nossos pecados. O Senhor abriu-nos o caminho que nos leva à salvação e assim fomos achados, libertados e presenteados com uma vida plena. Na primeira carta de Pedro, eu vou deixar inclusive esse vídeo também como recomendação aqui, vai falar que hoje nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. E vai dizer para que Deus fez isso por nós. Mas quem éramos nós antes? Condenados e culpados. A graça encontrada nessa bela história é também uma prefiguração do que viria a acontecer na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, que inclusive é o que vai se basear a próxima lição, a carta aos Gálatas, onde Cristo nos apresentou a salvação em sua maravilhosa graça, Efésios 4:7. Eu gosto mais do texto de Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Porque a graça desse versículo, capítulo 7 aqui, capítulo 4, versículo 7, não está falando da graça salvadora. Está falando da graça no qual Deus concede dons para fazermos a obra do Senhor, como ferramentas. Então não é disso que está tratando. Né? Ele botou aqui, onde Cristo nos apresentou a salvação em sua maravilhosa graça. Só que a graça de Efésios 4:7 é uma graça que vai falar de dons espirituais. Dons para fazer a obra. E a graça de Efésios 2:8, sim, aí sim. Por isso você tem que interpretar o texto dentro do contexto. Vai falar da graça para a salvação. Livramento da condenação eterna. Aqui não, aqui a graça é no sentido de capacitar a gente para fazer a obra do Senhor. O que eu aprendo aqui? Jovem, a história de Mefibosete nos mostra que mesmo quando ele se via como um cão morto, ou seja, sem valor e indigno, Davi o enxergou como um príncipe. Essa atitude de Davi é um espelho da graça de Deus em sua vida. Não importa como você se sinta ou os erros que cometeu. Passado é passado. Se houve arrependimento, Deus vê com amor e lhe oferece uma nova vida cheia de liberdade e propósito. Ainda que alguém fique apontando e dizendo, mas você era o Mefibosete, você estava em Lodebar, você esteve em Lodebar. Esteve, não está mais. Pela graça de Cristo, você é achado, salvo e presenteado com uma vida plena. 2. A mesa com Jesus. É o último ponto. Esse tópico só tem 2 pontos. Assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar da sua mesa e usufruir da sua presença. Uma possível definição para a palavra graça é um favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos. A Bíblia nos apresenta 2 tipos de graça. A graça comum. Na teologia, nós chamamos de graça comum. O que é essa graça comum? E a graça salvadora. A primeira, que é a graça comum, é estendida a toda a humanidade. Através do quê? Do ar que respira, da chuva. Jesus fala sobre isso, né? E a segunda também é para todos. Porém, apenas é concedida aos que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Aí ele vai fazer uma explicação. A graça comum é concedida aos homens pelo amor, bondade, misericórdia de Deus. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos e todas as demais coisas que são necessárias em nosso cotidiano. A chamada do Evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus. Romanos 9, 21 e 22. Mas nós temos a graça salvadora, é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, possibilitando ao homem o perdão de seus pecados e a salvação da sua alma ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Então, o homem, quando está em contato com a palavra, o que se manifesta ali é a graça salvadora. Agora, o homem, no seu dia a dia, é a graça comum. Mesmo que não é cristão, ele desfruta da graça comum. Porque se não fosse a graça comum, nós estaríamos mortos. Nós não somos condenados. Para que Deus ia dar ar? Para que Deus ia dar vida? Tá? A partir desse momento, passamos a ter uma nova vida e recebemos o Espírito Santo para uma caminhada de santificação e crescimento e intimidade com Deus. Todo cristão, seja pentecostal ou não pentecostal, recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus como Senhor e Salvador e quando há o novo nascimento. Tá? Devemos ardentemente buscar a presença divina e a graça para as nossas vidas. Ou seja, Deus disse para Paulo, quando ele estava orando para tirar o espinho, que nós não sabemos qual era, mas era algo que foi colocado para ele não se exaltar. O que foi que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De que fraqueza Deus está falando? Fraqueza de ficar pecando? Não, Deus está falando da questão de reconhecer que sozinho nós não conseguimos. O que eu aprendo aqui? Jovem, assim como Davi convidou Mefibosete, Jesus nos oferece sua presença e favor imerecido, que é a graça. Aceite o convite de Cristo e desfrute de sua comunhão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar tanto o 1 Pedro capítulo 2 ali, que vai falar que nós somos nação santa, povo escolhido, como eu vou deixar também o vídeo de Paulo, aonde Deus diz, a minha graça te basta. Só para você poder entender melhor esse contexto. Conclusão. Vamos refletir? Assim como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, só que Davi é um instrumento, a graça vem de Deus, passa por ele só, tá? Também podemos ser usados pelo Senhor em uma vida abençoadora por onde caminharmos. Você está disposto, jovem? Você está disposto, irmão ou irmã? A graça comum de Deus está acessível a todos. Nós somos chamados ao compartilhamento dessa bênção no que se refere às necessidades do cotidiano, ao anúncio das boas novas, à influência cristã e à longanimidade do Senhor. Quer dizer, nós podemos prover para as pessoas coisas que elas têm necessidade. Dessa forma, podemos despertar nas pessoas o desejo profundo de serem também alcançadas pela graça salvadora de Cristo, porque elas vão nos ver diferentes e vão querer ser diferentes também. Agora, se vivemos uma vida cristã da mesma maneira que nós éramos antes de Cristo, as pessoas não vão ver diferença nenhuma. E elas não vão querer Cristo de maneira nenhuma. Então, jovem, você precisa ser diferente. Daniel foi diferente na Babilônia. Misael, Ananias e Azarias foram diferentes na Babilônia. Você também precisa ser diferente. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 13, encerramento do trimestre, 29 de junho de 2025. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí ele vai usar o Davi segundo o coração de Deus, falando sobre Davi aí para finalizar, né, o último aspecto sobre Davi, para finalizar esse trimestre onde nós aprendemos muitas coisas maravilhosas. E aí no novo trimestre nós vemos aí falando sobre a carta aos Gálatas. E se você deseja nos convidar, seja para algum tipo de estudo, palestras, aula de escola dominical, pregação, em qualquer tipo de evento ou louvor, eu e minha esposa estamos à disposição, tá? O nosso contato, tá? Para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número está aí. Fique à vontade, será uma honra, um prazer estar junto com vocês atendendo ao vosso pedido, ao vosso convite, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu quero agradecer a você que ficou até agora conosco, para a glória de Deus, e falar a você que nós vamos orar. Vídeo de recomendação na próxima tela, vou deixar, mais uma vez digo, o vídeo sobre a primeira carta de Pedro, falando quem nós somos, nação eleita, povo escolhido, bom? E também falando sobre o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Na descrição, curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e também o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. E nesse momento, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Parar e Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por mais uma aula. Deus, eu te rendo graças porque é pela tua graça que eu estou aqui. Se não fosse a tua graça, eu não poderia estar aqui. Mas o Senhor me ajudou a mais uma vez preparar essa aula, vir aqui e gravar, e mais uma vez está aí estamos concluindo, Senhor querido, esse trabalho, essa obra. Que o Senhor venha usar cada professor, cada professora que veio aqui aprender um pouco mais para poderem ser instrumentos em sala de aula.
Primeiro, aprendendo para aplicar em suas próprias vidas. E depois, Senhor, para poder levar também as pessoas que precisam ser ensinadas em nome de Jesus. Não deixa que nenhum professor ou professora venha desanimar, desistir, parar, ou qualquer um que esteja fazendo a tua obra, Senhor. Servo teu, serva tua, Senhor, ajuda-os a cumprir, Senhor, o chamado que o Senhor deu. Nos ajuda, Senhor. Então, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, de modo geral, nós precisamos muito da tua bênção, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, receba a bênção apostólica. Nos vemos na próxima aula, no encerramento do trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!